Se você não consegue ser feliz, se você está perdido aí na sua vida, fica aqui nesse vídeo comigo, que até o final eu tenho certeza que eu vou te trazer insights, ideias de coisas que você pode estar fazendo a si mesmo que estão te impedindo de encontrar o caminho da felicidade, que aliás é um caminho e não um local de chegada. Mas a gente vai falar mais sobre isso. Se você ainda não me conhece, meu nome é Helena. Eu trago esse tipo de conteúdo aqui porque eu sou uma apaixonada pelo campo da inteligência emocional e também trago conteúdo cristão. Se um desses assuntos te interessa, já fica por aqui, se inscreve aqui no canal, que eu tenho certeza que eu vou conseguir trazer conteúdos que realmente agreguem na sua vida, no seu dia a dia. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. E no vídeo de hoje, como eu já comentei, eu vou trazer 7 coisas que você pode estar fazendo contra si mesmo que está te impedindo de ser feliz. E a primeira coisa são as crenças limitantes ou crenças negativas a respeito da vida. Esses dias eu estava vendo uma moça falando num vídeo dizendo que homem nenhum prestava. E aí eu fui rodar os comentários e aí um dos comentários era: ué, mas você não tá namorando? E ela falou: eu tô, a gente continua tentando. Ou seja, olha como é incongruente o pensamento, a crença daquela moça com relação àquilo que ela realmente quer. Ela disse que homem nenhum presta, é uma crença dela. Ao mesmo tempo, ela está namorando e eu tenho certeza que ela já teve outros relacionamentos. Ou seja, de fato, ela quer estar com alguém. Porém, ela continua alimentando a crença negativa sobre a vida dela de que homem nenhum presta. E adivinha o que vai acontecer? Esse relacionamento provavelmente está fadado ao fracasso, porque ela vai dar um jeito de estar certa no final. O nosso subconsciente é mestre nisso. Ele fica o tempo todo tentando confirmar aquelas crenças que nós já possuímos. Lembre-se de uma coisa, é muito mais fácil a gente concordar com algo ou com alguém que já possui a mesma opinião que a gente, não é mesmo? O nosso subconsciente é exatamente assim. Se você já tem essa opinião, tudo que ele vai fazer é tentar confirmar essa opinião. Ou seja, ela vai dar um jeito de estragar esse relacionamento. Seja por desconfiança, seja por medo de ser machucada, seja por afastamento, ela vai dar o jeito dela de provar para si mesma que homem nenhum presta. Então, muito cuidado com o tipo de crença que você tem plantado, na verdade não só plantado, como regado na tua mente todos os dias. Pode ser uma crença que parece boba, como homem nenhum presta, mas também pode ser a crença de que eu não tenho futuro porque eu não estudei. Também pode ser uma crença relacionada ao teu trabalho. De repente, todos os dias você repete para você mesmo e para as outras pessoas: o meu trabalho é muito difícil. Eu não sou valorizado no meu trabalho. Eu te digo isso porque eu cometi esse erro várias vezes. Vivia falando por aí pelos cotovelos que o meu trabalho era muito difícil. Para quem não sabe, eu trago esse tipo de conteúdo aqui no canal e no meu TikTok, no meu Instagram, a respeito de inteligência emocional e a respeito de vida cristã, porque são duas coisas pelo qual eu sou apaixonada. Porém, numa segunda parte da minha vida, eu também sou corretora de imóveis, possuo uma empresa. E eu antigamente vivia falando para as pessoas ao meu redor: esse trabalho é muito maçante, é um trabalho muito difícil, ninguém valoriza, é horrível. Ou seja, eu não preciso nem falar para vocês o quanto cada vez mais o meu trabalho se tornava um peso para mim. Assim que eu parei de alimentar essa crença limitante, meu trabalho se tornou algo muito mais leve, muito mais fácil e, pasmem, eu passei a ser valorizada. Parceiros que vendem muito começaram a me procurar, comecei a ganhar mais confiança dos clientes, ou seja, eu mudei aquilo pelo qual eu acreditava que estava certo para algo muito mais positivo e que me levaria a alcançar muito mais objetivos que eu realmente quero na minha vida do que ficar alimentando ali essa crença que só serve pra gente matutar e reclamar o tempo todo. Então, muito cuidado com as crenças que você tem alimentado. Observe aí dentro de você. O que eu tenho dito a respeito de mim mesmo? Eu tenho dito que eu sou preguiçoso? Eu tenho dito que eu sou dorminhoco? Eu tenho dito que eu não gosto de treinar? Que eu não sirvo para essas coisas? Pode ter certeza. Tudo isso que você está falando a respeito de você vai se tornar verdade. Por mais que não seja 100% uma verdade hoje, amanhã, de tanto você martelar aquilo dentro de você,
seu subconsciente vai começar a alimentar cada vez mais situações e circunstâncias para que você realmente seja aquilo que você está martelando e dizendo que você é. Cuidado com as crenças negativas e limitantes. A segunda coisa que você pode estar fazendo que está te impedindo de ser feliz é o fato de que você se conta histórias super negativas e carregada de sentimentos rancorosos e remorso dentro de você. Eu vou te explicar. Existe um coaching chamado Tony Robbins, que eu gosto muito, ele é um mestre da PNL, adoro as palestras dele, inclusive já fomos numa palestra dele, eu e o Ricardo, foi surreal. Tony Robbins vive falando a respeito sobre como nós precisamos mudar as nossas representações internas a respeito das coisas que acontecem conosco na vida. É óbvio que ele entra muito mais num campo de PNL, no sentido de mudar representações internas visuais, auditivas e sinestésicas a respeito daquelas coisas, que nada mais é do que você fechar os olhos, se imaginar naquela cena ali, ocorrendo alguma coisa que você entende como muito negativo, alguma briga, algum trauma do passado, e aí você pega aquela cena e a técnica que ele ensina muito nos treinamentos dele e também nos livros dele é exatamente essa. Você vai pegar essa cena, vai diminuir, ela vai existir na sua cabeça, normalmente num tamanho de tela normal. Quando eu digo tela, gente, eu tô falando de tela da nossa mente, tá? Então tem que dar uma viajada aqui mesmo. Quem é criativo surfa essa onda. Quem não é tão criativo tem um pouquinho mais de dificuldade, mas não é impossível para ninguém. Eu mesma fiz isso com alguns aspectos traumáticos da minha vida, melhorou muito, mas assim, muito mesmo a minha vida, esta técnica. Vou ensinar de forma bem rápida, mas eu ainda vou trazer um vídeo específico falando sobre mudar as representações internas dentro de nós. Mas bora lá. Então, basicamente, o Tony fala, fecha os olhos, imagina a cena. Então, exemplo, uma cena em que você brigou muito feio com alguém da sua família e aquilo tá te machucando. E aí você imagina aquela cena em que você tá discutindo com aquela fulana e você tá relembrando aquela situação. Aí você vai pegar essa cena e vai fazer o seguinte, você vai, de forma extremamente criativa e gradual, você vai pegar essa cena que nesse primeiro momento tá grande, tá brilhante, tem cor, é clara, você consegue enxergar todos os detalhes e vai começar a fazer isso aqui, ó, na sua mente. Vai começar a fazer isso aqui, ó, você vai diminuir ela bem pequenininho, bem pequenininho, bem pequenininho, vai deixar ela bem pequenininha, preta, fosca, ofusca, opaca, vai tirar o volume dela e vai deixar assim como se fosse uma micro coisinha, assim, um grãozinho assim. Você vai pegar esse grãozinho e você vai literalmente esticar ele como se você estivesse colocando ele dentro de um estilingue. Você vai colocar ali, vai esticar, jogar contra a parede. Olha isso, é uma viagem, mas funciona. Vai jogar contra a parede, lá do outro lado, esticou ao máximo, jogou, soltou. E vai ver aquela cena estilhaçada naquela parede. Você vai fazer isso várias vezes até que essa cena não represente a carga negativa como estava representando antes. Eu posso falar que eu já fiz isso com algumas coisas. Inclusive tem outras técnicas maravilhosas de PNL que eu posso trazer aqui para vocês e funciona muito bem. Se você fizer de forma atenta, com o coração aberto, né? Porque tem muita gente que fala assim, meu Deus, essa menina é louca, né? A gente tá trazendo uma técnica dessa. Mas funciona de fato. Se funcionou para grandes nomes, porque o Tony Robbins treinou nada mais... Eita! Obra essa hora? Pronto. Porque Tony Robbins treinou nada mais, nada menos do que a princesa Di. Você acha que um cara desse fala besteira? Tem certeza disso? De repente, é bom a gente parar para analisar alguns argumentos que nós temos dentro de nós, porque às vezes a gente toma algo como bobo, algo como, nossa, é ridículo. Só que, gente, se funcionou para pessoas como eu e pessoas como a princesa Di e outras pessoas gigantes, por que não para você, né? Pensa bem. Bom, mas basicamente é isso. O que a gente vai fazer? Além desse tipo de mudança de representação interna, também existe a mudança do discurso mental mesmo. A gente precisa parar de se contar histórias horríveis a respeito das circunstâncias. Então tem pessoas que eu conheço, né, que sempre veem o lado pior das coisas, sabe? Uma pessoa tratou ela mal, ela já fala, tá vendo, ó, eu não aguento mais ser menosprezado, porque as pessoas são assim, as pessoas só servem... Gente,
A outra maneira de mudar histórias na nossa mente é mudando mesmo a história. Muito simples. No livro Poder Sem Limites, do Anthony Robbins, inclusive, já que a gente já tá falando dele, né? Mas tem outras fontes que falam essa mesma coisa, tá? Ele comenta ali, que nada existe de forma inerente no mundo. As coisas acontecem, as coisas são para nós como nós nos contamos. Então, vamos imaginar uma cena em que dois carros se chocam. Eu, Helena, posso estar olhando aquela cena e pensando, o cara de trás foi muito devagar, ele foi quem não freou. E você pode estar pensando, claro que não, ele freou a tempo, só que o cara da frente foi quem freou em cima da hora. Então você tá vendo como uma cena já pode gerar duas interpretações? Uma terceira pessoa pode olhar para aquela cena e falar assim, os dois estão errados, entende? Então nada existe de forma compacta dentro de uma caixa. Existem múltiplas interpretações para todos os eventos que acontecem na nossa vida. A questão é, o que difere pessoas que realmente conseguem ser felizes, pessoas que conseguem transformar a vida delas e conquistar os objetivos, das pessoas que nunca saem do lugar, estão sempre infelizes e alimentando ali sentimentos de tristeza? É exatamente isso. Essas pessoas se contam histórias positivas a respeito das coisas, das pessoas e da vida, enquanto que essas daqui estão sempre olhando os lados negativos, estão sempre contando histórias negativas, enquanto essas daqui estão literalmente sempre formando filmes de terror dentro de suas mentes a respeito das suas próprias vidas. Então, assim, muito cuidado com o tipo de história que você se conta a partir das coisas. Esses dias eu vi um exemplo muito claro disso. O marido gostava de cozinhar. E ele fez um prato lá maravilhoso para a esposa, e aí eles estavam juntos ali comendo, e a esposa, de bico calado, não elogiou o prato, não falou nada. Tava ali só apreciando mesmo a comida. O que o marido poderia pensar? Tá vendo, ó? Eu me esforço, faço uma baita de uma comida maravilhosa, para essa mulher não me dar um mínimo de feedback, de elogio? Ou ele pode pensar da seguinte forma, caramba, ela tá gostando tanto da minha comida, que ela não tá tendo nem tempo de abrir a boca para falar. Tá vendo como tudo depende da sua perspectiva? Inclusive, óbvio, né, gente? Não é só sobre perspectiva. Tem a ver com o estado de espírito, tem até a ver com o nosso sono, espiritualidade, entre outras coisas. Mas assim, de uma maneira bem básica, é possível você mudar as histórias que você tem se contado a respeito das coisas, a respeito das pessoas. Eu tenho certeza que quando você entender esse conceito, você vai parar de se contar histórias tristes a respeito da tua vida. Vai mudar esse filme para um filme leve, uma comédia romântica ou qualquer outro gênero que você goste aí de filme que faça muito mais sentido para aquilo que você realmente quer conquistar na tua vida e, nesse caso, para ter muito mais felicidade. A terceira coisa que muitas mulheres, principalmente, erram é em colocar o filho ou o marido numa posição de preenchedores de vazio existencial. Mulher, não cometa este erro. Primeiro porque filho nenhum deveria ficar para sempre dentro da casa da gente. E aí se você faz com que aquela criança, que depois vai se tornar um adolescente, um jovem e um adulto, seja o centro da tua vida e o motivo da tua vida, quando ele sai de casa, você vai viver o quê? Qual será o novo objetivo da tua vida? Pode ser muito tarde para descobrir. Isso acontece com muitas e muitas mulheres. São aquelas mulheres que sofrem com uma depressão severa do ninho vazio. Então, muito cuidado. Também porque quando você faz isso com uma criança, você coloca sobre os ombros dela uma carga de ser responsável pela felicidade das outras pessoas. Qual que é o problema? Essa criança se torna um adulto que carrega o mundo nas costas, vive para agradar as outras pessoas. Então, se você tá com dificuldade de fazer isso por você mesma, faça por ele. Se você não consegue mudar isso por você, mude por ele. Porque ele vai se tornar esse adulto que faz tudo pelos outros, não sabe falar não e acaba se atropelando para ficar agradando sempre as outras pessoas. Sem personalidade, sem essência, enfim, super prejudicial para a vida adulta do seu filho também. Muito cuidado. Há mulheres também que colocam seus maridos como centro de suas vidas. Também tomem muito cuidado com isso. Primeiro porque, infelizmente, no mundo de hoje, casamento tá tão banalizado que muitas vezes os casamentos não duram para sempre. Segundo, que por mais que dure para sempre o seu casamento, o teu marido não vai ter essa entrega que você tem por ele. Por quê? Porque é muito difícil num relacionamento
duas pessoas amarem da mesma maneira, na mesma proporção. Então, enquanto você tá ali entregando toda a sua vida, literalmente, para aquele homem, pode ser que ele tenha outras coisas na vida dele, outros hobbies, um trabalho, outras coisas que ele goste de fazer e tenha de fato uma vida. Que ele não tá errado, não tem nada de errado nisso. Errado está você em respirar o teu marido como existência da tua vida. Não dá para ser assim, gente. A gente precisa ter personalidade, a gente precisa ter essência, a gente precisa ter hobbies. Inclusive, você vai se tornar uma pessoa muito mais interessante para esse teu cônjuge se você for uma pessoa interessante. Então, trabalhe pela sua família, ame seus filhos, ame o seu marido, seja uma ótima dona de casa. Se for necessário, pare de trabalhar, mas não deixe com que isso seja tudo na sua vida. Continue tendo planos, objetivos, faça cursos, faça artesanato, eu não sei. Eu quero dizer que você tem que ter sim outras coisas na sua vida, além de pessoas preenchendo o centro da tua existência. Eu quero fazer uma pausa no nosso vídeo rapidinho, só para pedir a gentileza de você se inscrever aqui no canal, para você ficar por aqui, para a gente juntos ir destravando aí algumas coisas que você pode hoje enxergar como impossível de destravar. Pode ter certeza que nada é impossível. Você pode sim ter qualidade de vida, ter a vida que você deseja, basta você enxergar melhor o caminho e existem caminhos para ter vidas melhores. Se você conhece alguém que está precisando destravar ali alguma coisa ou está se sentindo infeliz, não sabe muito bem o porquê, eu tenho certeza que uma das coisas que eu vou trazer aqui vai ter a ver com a razão da infelicidade dessa pessoa. Então já encaminha o vídeo para essa pessoa, deixa aqui um comentário de algo que você faz e que você quer parar, ou então de repente algo que eu poderia trazer num próximo vídeo. Eu gosto muito dessa interação e vai ser um prazer responder esses comentários. Outra coisa que pode estar te deixando extremamente infeliz é viver a vida somente para você, vivendo uma vida egoísta que não pensa em mais ninguém. Nós somos a geração mais solitária que já existiu, apesar de estarmos extremamente conectados através da internet. Porém, da mesma forma que a internet nos conecta muito, ela nos desconecta também em outro aspecto, que é o aspecto do tete-a-tete, o aspecto do bate-papo. As pessoas estão com preguiça de encontrar umas às outras. Elas não têm tempo para sair de casa e tomar um lanche com um amigo, porque a preguiça é tanta, a vontade de ficar ali no computador assistindo uma série é tanta, que ela não se desloca para lugar nenhum para encontrar com ninguém pessoalmente. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando você faz isso, você está indo contra a tua natureza humana. Deus nos fez para ter comunhão com as outras pessoas, comunhão pessoalmente, para nos conectarmos com essas pessoas pessoalmente. Não estou falando que você precisa morar na casa de um amigo, não estou falando que você precisa todos os dias falar com seus amigos e viver em prol disso, mas eu estou falando que a gente precisa sim ter atitudes ativas de fato em relação aos nossos relacionamentos, cultivar esses relacionamentos. De vez em quando dá um pouquinho de trabalho, mas no final vale muito a pena. Então cuidado para não se desconectar de pessoas e ficar solitário. Quanto mais sozinho, quanto mais recluso você fica, mais triste você fica. Então você pode estar jogando contra você mesmo aí nessa questão. Muito cuidado com isso. Bom, até aqui você pode até estar olhando para tudo isso que eu tô falando e falando. Ainda não acredito que ela entregou alguma chave ou disse alguma coisa que está realmente me impedindo de ser feliz. E você pode não acreditar em mim, mas você acredita em Jesus? Até aquelas pessoas que não são cristãs precisam admitir que está mais do que comprovado que um homem chamado Jesus andou por essa terra. E foi um homem extraordinário, um homem extremamente sábio. Então, se você não está acreditando em mim ainda, eu vou trazer o ensinamento de Jesus que fala sobre a felicidade segundo os olhos de Jesus, segundo os olhos de Deus. João 13, naquele capítulo, conta sobre aquela passagem em que Jesus lava os pés dos discípulos, naquele ato de muito amor e humildade. Eu não sei se você sabe, mas lavar os pés de alguém naquela época não só era uma tarefa de um escravo, como também era a tarefa de um escravo gentil, não podia ser um judeu. Ou seja, Jesus se fez o menor de todos ali naquele local. E o que ele queria ensinar, afinal, né, com tudo isso?
Ele queria ensinar para os discípulos que, primeiro, eles precisavam ser humildes. Segundo, eles precisavam trabalhar com ações em direção aos outros irmãos. Capítulo 13, mais especificamente no versículo 17, Jesus fala: se vocês praticarem essas coisas, vocês serão felizes. Ou seja, se você fizer o bem às outras pessoas, se você praticar o bem, se você tiver obras de bem na vida de outras pessoas, você vai ser feliz. Você não precisa acreditar no que eu tô te falando, mas Jesus não mente nunca. E se ele disse que ajudar o próximo vai te tornar alguém mais feliz, confia, só confia e vai. Comece hoje ainda a ter atitudes de bem em relação ao próximo, a fazer algo pelas outras pessoas e não só a viver somente por você e pelo teu próprio umbigo. Outra coisa que você pode estar fazendo, te prejudicando e fazendo com que você não seja uma pessoa feliz, é ser um viciado. Isso mesmo. Hoje em dia, a maior parte das pessoas que nós conhecemos são viciadas em redes sociais. Por quê? Hoje em dia, toda vez que a gente precisa se distrair de alguma coisa ou tapar algum buraquinho ali da nossa existência, a gente cata o celular e já começa a rodar ali TikTok, Instagram e aquilo, né? A gente já ouviu falar isso, acho que milhares de vezes. Você com certeza já ouviu pessoas falando que nós estamos viciados em redes sociais, que isso é um perigo porque a gente fica se dopando de dopamina. Mesmo assim, a gente continua fazendo isso. Mas deixa eu te falar uma coisa, isso não só é prejudicial para você, como vai te tornar uma pessoa infeliz. Por que disso? Porque o que nos torna felizes não é um local da felicidade, não é um ponto fixo, felicidade. Não, é o processo de evolução que a gente tem até chegar aqui nesse local. É o contentamento com o nosso processo de evolução. Ou seja, como a gente não consegue evoluir em nada, a gente nunca tá feliz. A gente não consegue evoluir no estudo, no trabalho, nos treinos, em nada. A gente não consegue conquistar nada. Por quê? Porque o nosso cérebro tá tão viciado em dopamina, em recompensas rápidas, que a gente não tem força de vontade pra nada, pra treinar. A gente não consegue treinar todos os dias. Ou então você consegue treinar todos os dias, mas você liberou todo o seu estoque de força de vontade nisso. Você já não consegue fazer mais nada, você não consegue terminar um livro, você não consegue fazer um curso, você não consegue fazer nada a mais do que isso. Isso quando você consegue fazer alguma coisa. Tô falando aqui de casos aleatórios, né? Tem pessoas hoje em dia, minha gente, que não conseguem ter constância em absolutamente nada. A pessoa simplesmente vive para existir, às vezes até tem um trabalho, vai lá pro trabalho e aquela coisa monótona, fica lá o dia inteiro, volta para casa, celular, TV, celular, TV, vai usar o banheiro, celular. Então, assim, a gente tá se viciando. É um assunto muito sério em relação à comida. A gente tá viciado em comida fácil, em comida que nos dá prazer rápido. É muito mais fácil você comer um hambúrguer e ficar ali satisfeito, super felizão, do que fazer uma salada, grelhar um frango para depois comer. E depois de comer, muitas vezes esse prato de salada com frango, perceber no seu corpinho que você tá mais leve, que você tá mais saudável. É um processo muito mais gradual e lento de felicidade, de contentamento, do que já comer um hamburgão ali na hora. Então, muito cuidado com as coisas pelas quais você está viciado. Fique de olho no celular, nas redes sociais. Se force mesmo a não ser um viciado nisso daí, minha gente. Pensa assim, olha, se eu um tempinho aqui, antes de pegar no celular, eu vou ler 10 páginas de um livro, sei lá. Ou então vou fazer 30 minutos de estudo, não sei. Ou então eu vou mexer no celular só depois que eu for treinar. Eu não sei. Cria aí uma estratégia, mas se force para não ser um viciado, porque isso está te tornando uma pessoa infeliz. Tô aproveitando para tomar um cafezinho aqui nos intervalos das falas, falando muito, né? Então a garganta já começa a coçar. Mas me conta aqui nos comentários. Isso aqui que eu tô trazendo para vocês, esses conteúdos, tá fazendo sentido? Comenta aqui para eu saber se realmente vocês estão gostando desse tema que eu tô trazendo aqui. É um vídeo um pouquinho mais longo, mas que entendi como necessário trazer todas essas questões para poder já abranger várias situações ao mesmo tempo, de uma vez só. Porque eu tenho certeza que se você é um ser humano e vive no mundo atual, alguma dessas coisas você tá fazendo e isso tá te impedindo aí de ter uma vida mais plena e mais feliz. Então já comenta aqui,
O que você faz ou o que você tá tentando parar de fazer? O que você fazia? Comenta aqui que eu quero saber. Vamos lá. A outra coisa é que você não existe. Como assim você não existe, né? A verdade é que existem dois tipos de pessoas que não existem. As pessoas que vivem ansiosas e as pessoas que vivem amarguradas. Por que eu tô falando isso? Se você concorda comigo, respira. Mas todo mundo que só vive no futuro, com a cabeça no futuro, ou só vive com a cabeça no passado, não está vivendo o presente. E a vida real é o quê? O presente, né? Você concorda comigo que o presente é a vida real. O futuro ainda nem aconteceu. E o passado já rolou, já foi, águas passadas. Então, muito cuidado para você não se encontrar em um desses dois grupos. Tem gente que, inclusive, tá nos dois grupos ao mesmo tempo. Tá na ansiedade a respeito de um assunto e na amargura a respeito de outro. Aí, quando você se encontrar nesse beco sem saída da ansiedade, essa coisa que, assim, chega a carregar nosso coração, se lembra da seguinte situação. Duas coisas. Se a coisa ainda não aconteceu e você não sabe o que vai acontecer, vai adiantar você ficar nessa fúria, nessa loucura de ficar pensando, meu Deus, o que será que vai acontecer? O que será que vai acontecer? Não. Se você já sabe que a coisa vai rolar, um exemplo, uma prova, já sabe que vai rolar, vai adiantar você ficar nervoso e super ansioso a respeito daquilo? Não, só vai piorar o teu estado de espírito, vai te deixar ainda pior para enfrentar aquela situação. Então, para vocês verem como, eu sei que é muito mais fácil a gente falar do que fazer, né? Mas para vocês verem como racionalmente a ansiedade não faz sentido nenhum. Além de não ser bíblico, né? Porque, não vou lembrar aqui a passagem, mas vou deixar escrita aqui. Cada dia basta o seu mal. A Bíblia fala, dá vários relatos a respeito da ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, assim, não é bíblico, não é saudável, não é bom, não faça. Muito cuidado com a ansiedade, com a amargura. Amargura, inclusive, pessoas muito amarguradas, que viveram traumas no passado, não conseguem desbloquear conquistas no presente e até no futuro, porque ficam remoendo aquilo ali, né? Então, pessoas que tiveram uma paternidade ruim e sonham em ter filhos, mas não conseguem dar o passo de ter o filho porque ficam relembrando daquela paternidade tóxica que tiveram no passado. Mas você concorda comigo que o passado também é imutável? Já foi? Inclusive, você pode usar aquele lance da representação que eu ensinei no começo do vídeo, de fazer a tela bem pequenininha, preta, sem volume, tacar ela na parede. Você pode fazer isso também com traumas do passado. Vai treinando que isso vai se tornando mais natural para você. Outra coisa que você pode estar fazendo que está detonando com a tua felicidade, com a tua plenitude, é a comparação. E no mundo de hoje, se comparar às outras pessoas se tornou algo tão normal, a gente faz isso tão de forma natural todos os dias. Ao abrir ali o celular, a gente vê a vida da blogueira e pensa, meu Deus, eu aqui, pegando um trenzão CPTM, enquanto a fulana tá nas Maldivas. Caraca, minha vida é mesmo uma desgraça. O sentimento de comparação, ele é um dos piores que existem, porque ele literalmente te paralisa onde você está. Você começa a alimentar sentimentos de autocomiseração, de autopiedade, e você fica ali alimentando crenças de que você é um coitado, que não nasceu com privilégios e que você não consegue ter a vida da blogueira porque você não é tão bonita quanto ela. Não sei quais são os tipos de coisas que você conta a si mesma, né? Mas muito cuidado com isso. Não compare o teu backstage de vida com o palco das outras pessoas. Eu vou te contar uma história aqui, só pra você ter noção o quanto é fácil te manipular com as redes sociais. Eu e o Ricardo fomos escolher um tênis na Nike pra ele, que ele tava precisando comprar um tênis. Chegamos lá, compramos o tênis, etc. O rapaz colocou o tênis numa sacola gigantesca. A gente falou pra ele, moço, não precisa de uma sacola desse tamanho não, você não tem uma sacola menor? Aí ele falou, só um minutinho que eu já volto. Foi lá, pegou uma sacola menor e voltou. Quando ele tava voltando, ele chegou e falou assim, olha que engraçado, acabei de atender um grupo aqui de influencers que me pediram as maiores sacolas da loja, porque eles queriam tirar fotos com as sacolas. E eles compraram apenas 3 camisetas na promoção. Então eles pediram várias sacolas das maiores para mostrar ali nas redes sociais que eles tinham gastado muito dinheiro, sendo que afinal eles não tinham gastado dinheiro, quer dizer, tinham gastado dinheiro, né? Mas não da maneira que eles estavam tentando mostrar ali. Então você poderia olhar uma foto dessa e pensar, caraca, eu mal consigo comprar um tênis parcelado.
e esses caras ostentando e comprando horrores. Eu queria ter essa vida. Mas você tá vendo que não é bem assim? Que você está sendo enganado? E aliás, essas pessoas estão se enganando também. Isso tem um preço alto no final das contas, mas eu não vou falar sobre isso nesse vídeo. Então, muito cuidado ao comparar a sua vida, porque você não sabe a realidade da blogueira. Ela pode estar na Tailândia, ela pode estar em Paris, mas será que ela tá feliz? Será que hoje mesmo ela não brigou com o marido dela? Será que hoje mesmo ela não acordou tão triste, tão triste, tão triste, que ela precisou esperar parar de chorar para depois fazer o vídeo ali falando para você, bom dia, com toda aquela alegria que você tá acostumado a ver? A gente não sabe a realidade de ninguém. Então vive a sua realidade, sem se comparar, e faça o melhor com a sua realidade. E a última, não menos importante do que as outras, é a espiritualidade. Muitos agora vão sair do vídeo, vão ficar bravos comigo, falando que eu não deveria nada de trazer religião para a questão aqui de um vídeo de inteligência emocional. Mas a verdade é que nós somos seres espirituais, muito além de carnais. Se você for sincero com você mesmo, você vai parar para refletir e vai perceber que dentro de você, você sente que tem algo a mais, que não é só o que tá aqui não. Você sente que parece que você não pertence só a essa estrutura de mundo. Ou seja, o teu espiritual está gritando para que você dê uma atenção ali para ele. Alguns de vocês já sabem que eu sou uma mulher cristã, sou apaixonada por Jesus, inclusive trago esse tipo de conteúdo por aqui, mas eu super respeito você que tem outra religião. Eu acho que o importante mesmo é a gente entender que a gente precisa buscar, a gente precisa de fato procurar o divino, porque só pelas coisas que a gente vive aqui não faz sentido. Você não vai encontrar propósito e felicidade somente observando as coisas materiais e naturais que nós estamos vivendo no mundo de hoje. Você precisa se conectar com o divino. É imprescindível. Eu digo por mim, porque eu era uma pessoa antes de conhecer o Evangelho de Jesus e sou uma pessoa hoje. Quem me conhece sabe. E eu tô aqui para trazer a verdade, algo que realmente transforme a tua vida. Então, se a espiritualidade transformou a minha vida, eu quero isso para você também. Eu vou te falar aqui para buscar a espiritualidade também, porque eu quero que você evolua, que você seja feliz. Finalmente, é isso. São algumas coisas que você pode estar fazendo ou até não fazendo que estão te impedindo de ser feliz. E se você quer se sentir mais leve, mais pleno, mais feliz, dê atenção a esses pontos que eu trouxe aqui, porque eu tenho certeza que se você melhorar nesse ponto em questão ou em todos, você vai sim ter uma vida muito mais feliz, muito mais plena e muito mais leve. E foi isso o vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Que Deus te abençoe. Um grande beijo e até o próximo vídeo.